E aí, Pô, gostei do cenário, hein, velho? deixa eu baixar um pouco a luz aqui, que eu tô Eu, quase estourado aqui. eu vou puxar a minha, que a minha tá muito baixa hoje. Muito, muito baixa. Deixa eu E aí, ajeitar. tudo legal, Daniel? Bem, e você? Como é que estão as Tudo coisas? bem, graças a Deus. Estamos aqui isolados, fechados, mas estamos bem. Cara, eu quero dizer que, assim, é uma alegria, uma baita honra ter você aqui, viu? É muito especial mesmo. Bom ter Não, você. para mim é um prazer, meu. Eu só vendo você fazendo as lives, falei, assim, pô, ele vai me convidar, ele vai me convidar, ele vai me convidar. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu vou Hum. falar um negócio pra você. Assim, você é convidado, mas você não é só convidado, você é convidadíssimo, que é uma outra categoria. É uma categoria que teve uns 3 ou 4 só. Porque não tinha uma live que eu tivesse aqui que a galera, mas cadê o Zé? Você não convidou o Zé ainda? Eu falei, calma, gente, ele tá convidado, tá agendado, tá Tá marcado. vendo? Mas você é Ai, que legal. convidadíssimo, velho. Que bom, que bom, que legal. Como é que você tá? Tudo bem aí? Graças a Deus. Aliás, te apresentei. Você dispensa outras apresentações, mas, Hum. gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele dispensa outras apresentações, mas é importante a gente falar. Rockstar Não, não, não. pop da música cristã brasileira. Ele é. Banda Barrigudo. Resgate. Eu sou fã desde moleque. Os caras são bons pra caramba. Fizeram um documentário recente que me emocionou dos 30 anos de carreira. Eu fiquei emocionado com aquilo que eu vi, enfim, depois com o debate, incrível. Ele é pastor da Casa da Rocha. Zé Bruno, enfim, é uma referência também, é uma referência evangélica, uma liderança de juventude, um músico talentosíssimo, pastor, é uma liderança evangélica de referência no país. E por isso eu queria dizer que eu estou muito feliz por te receber aqui, viu, meu velho? Então tinha que fazer uma apresentação também à altura, né, meu? Também à altura. Imagina. Aliás, Eu é que fico feliz. A gente não se vê muito pessoalmente, mas a gente se fala muito por rede social, por WhatsApp, né? E, e é uma coisa interessante. A gente teve caminhos próximos, paralelos. Eu me lembro do dia que a gente se encontrou lá na Lesp. Eu também estava tirando a tampa abrindo as janelas da cabeça para arejar a vida, né? E a gente se encontrou e falei, pô, a gente nunca conversou, nós nunca batemos um papo. Isso acho que foi em 2010, quer dizer, estamos aí há 10 anos nessa boa amizade. Acompanho também a Patrícia. A Patrícia é corajosa pra caramba. Quando ela saiu, quando ela saiu da secretaria, eu ainda falei para a Blanche, falei assim, ela é corajosa, ela não quer saber. Ela pode perder a posição, mas ela não vai perder a centralidade dela, a ética dela e aquilo que ela acredita. Então é isso. Então eu tenho assim um prazer da nossa amizade e oro para que o Senhor continue abençoando vocês na trilha, na jornada e use muito. E vamos para frente, né? pra Vamos cima. enfrentando aí. Pra cima. Aliás, hoje é um dia especial, né, velho? Porque hoje, Já, por é, coincidência, o coincidência. Resgate completa 31 anos de carreira. Mais um. Mais um. Sábado a gente fez uma live, né? Fazia acho que uns 3 meses que a gente não tocava, né? Vida de igreja, pastor. De vez em quando eu pego um instrumento e tal. E vamos fazer uma live, muita gente pedindo. Rapaz, eu cheguei em casa arrebentado com uma dor nas costas. Tem que tomar anti-inflamatório, relaxante muscular. Mas a gente continua. Vamos embora, vamos para frente. Agora, conta pra mim o seguinte, velho. Me conta, antes da gente começar aqui, conta seus episódios de isolamento aí nas redes sociais. Esse Ah, isolamento com blues aí, foi seu jeito de comunicar os seus pensamentos nas lives? então, sabe que eu queria fazer alguma coisa, logo que a gente parou, né? A gente brinca que quando. Foi uma semana antes, aliás, das igrejas pararem, né? O Ed puxou a fila e ficou difícil. Quando ele falou, a Baber não vai ter culto, eu falei, galera, não dá para ter culto. O Ed não vai ter culto, a gente não pode ter culto. Nós também, porque muita gente junta. A gente tem que tomar uma decisão de sabedoria. Vamos lá, né? É Então eu lógico. já pensei, pô, como é que a gente vai ficar? Temos que ter alguma coisa. Aí criei uma live durante a semana que eu falo com a galera, os membros da igreja. O legal é que a galera tá coesa, o povo tá junto. E eu pensei, alguma coisa diária. Tô aqui parado, aí eu boto o telefone, aquela lá é minha salinha, minha sala de televisão. Eu mesmo coloquei a lozinha ali, meu filho fica me ajudando a filmar. E E pau. e pá, agora entramos na
no Sermão do Monte, que acho que é uma revisão do Evangelho, um banho do Evangelho, né? Tá E bem acho que é um legal. momento bom para a gente parar e repensar a fé, né? E tá sendo legal, o pessoal tá curtindo e vamos, a gente mantém comunhão, mantém a palavra acesa e vamos falando um pouco da missão, falando um pouco da nossa vida no meio desse mundo, o que Deus espera da gente como luz e sal e a gente vai assim espalhando o evangelho aí. E essa pandemia está sendo para você? Está sendo mais ou menos frutífera? Porque Cara, filho de italiano que você é, né, velho? Você é, tem feito mais jejum ou mais massa? mais massa, mais massa. Não, tá sendo. Ontem nós tivemos nossa reunião, né? E estávamos conversando aqui com os nossos pastores pela internet, pelo Zoom, dizendo como a gente está feliz. Obviamente que é um momento muito triste, muito delicado, né? E o cenário também não ajuda nada, né? A Essa gente tá com o polarização cenário tá estúpida. ruim, o peso tá ruim, as notícias, todo o cenário tá triste, né? Mas eu tenho me alegrado com a comunidade que tem sido generosa, É verdade. repartindo. A gente tem mães dando à luz nesse momento, gente mandando roupa para a igreja, mandando berço. Nós temos 105 famílias cadastradas no nosso projetinho social lá. Tem um trabalho com crianças, com jiu-jitsu, com esporte. Jiu-jitsu, Muay Thai, tem um convênio com o Corpo de Bombeiros, a gente usa a quadra deles para dar aula de futebol, aula de balé para as crianças, e as famílias que recebem cestas básicas mensalmente, e quando precisa de uma, sei lá, um aconselhamento jurídico, tem alguém da igreja, um médico para encaminhar alguma coisa, a gente está sempre ali. No mês de março, apareceram 230 para buscar as cestas. Uau. Aí nós tínhamos recebido de doação algumas toneladas de alimento, 4 toneladas do pessoal do açaí, que todo ano a gente faz uma ação lá. Foi a conta, porque a gente conseguiu fazer a cesta para todo mundo. Aí eu falei, vamos se preparar. Vamos se preparar para 500. Bom, nós conseguimos juntar 800 cestas, vieram 750 pessoas. Dia 26 a gente acabou. Tem haitiano, tem boliviano, tem peruano, mas tem muito brasileiro, tem muitas ocupações ali perto de onde a gente está, né? Mas também tem muita gente do bairro. E a gente pôde conversar um pouco, né? E aí foi uma loucura, porque a gente não imaginava, mas o que tem de gente mandando. E esse mês nós estamos programando 1.000 famílias, porque nós juntamos Uau. eu e o Jorge do Tatuapé e o Hamilton, e nós estamos na batalha. Fizemos a live, o pessoal está comprando cesta básica, eles entregam para a gente na igreja. E agora estamos colocando também máscaras. Ontem ganhamos 300 máscaras para colocar na cesta. Queremos colocar 4 ou 5 em cada cesta. Falta muito ainda, mas nós Pô, vamos chegar lá. sensacional, velho. Aí E é a gente vai uma suprindo, né? oportunidade incrível da gente se reinventar, da gente exercitar a missão de outras formas. Inclusive, eu estava te falando se você está fazendo mais massa ou mais jejum, porque na pandemia, vou te provocar. Na pandemia, que tipo de jejum que a gente tem que fazer, hein? De paciência, de nervosismo, A jejum de galera tava nervosismo. convocando aí, então É. que jejum que a gente faz na pandemia? Eu acho que tem que ser o jejum de Isaías 58, né? Esse é o jejum que Deus quer, né? Que a gente cuide do órfão, da viúva, do necessitado, que a gente abrace quem precisa. Agora, sabe uma coisa engraçada que eu acho, Júnior? Eu acabei o seminário há 1 ano e meio atrás, né? Agora eu vou voltar a estudar. Mas a discussão, às vezes, da galera mais nova na academia, essa coisa é missão integral, não é missão integral? Primeiro prega, depois faz o bem, faz o bem. Tá bom, discute agora. Discute agora aí. Você vai fazer o quê? Sair correndo na rua com megafone? Eu saio correndo na rua com megafone. Tudo bem, eu respeito quem faz. Que Deus os abençoe e vai Lógico, alcançar alguém. Amém, vai lógico. alcançar alguém. Mas essa é a hora da gente entender que o reino está aqui, ó. O reino está aqui, o reino está aqui e o reino está na doação também, né? Se a gente não fizer isso, não tem mais o que discutir. Agora a gente tem que agir. E é interessante o que você está falando, Zé, porque eu fico aqui me perguntando, inclusive essa tem sido uma pergunta recorrente para todos os amigos como você que estão passando por aqui. É, porque a gente não se preparou para essa pandemia, ela tem algumas características, mas entre elas tem o fato da gente não ter se preparado, a gente não se preparou como pessoa, a gente não se preparou como gente, a gente não se preparou como sociedade, a gente não se preparou como igreja, a gente não se preparou em termos de políticas públicas, governos, enfim, a gente não se preparou porque a gente nunca imaginou, eu acho que você também não, nunca me passou pela cabeça
que a gente pudesse viver uma situação dessa. Eu fico pensando, como que você acha que as igrejas saem dessa? Como é que você acha que a igreja pós-pandemia? Que tipo de desenho de projeção você faz? A igreja, ela é a comunidade, ela é o entrelaçamento das pessoas, né? Uma pessoa que vai a um prédio para receber uma bênção, não tem sentido algum ela assistir uma convocação pela internet. Não se sustenta isso. Acho que a igreja tem uma oportunidade grande de entender que essa gente, nós, como diz o meu professor lá no seminário, ao pé da cruz o terreno é plano. Nós estamos todos lado a lado, não tem um morrinho para alguém em cima. A gente é servo um do outro, membros uns dos outros, ligados nas entranhas, Paulo diz, com afetos entranháveis, de misericórdia, de amor, sabe? Definitivamente eu entro naquele prédio vazio, porque domingo a gente se transmite pela internet, aquilo não é igreja, não tem graça nenhuma, não é aquilo, não é lá. Mas é o fato da gente querer comungar, celebrar juntos, aprender juntos, servir uns aos outros. Porque Jesus não disse que nós seríamos conhecidos pelo que a gente possui, pelo dinheiro que a gente tem, pelo tamanho do nosso ministério, pelo império que a gente criou. Nós vamos ser reconhecidos pelo amor que a gente tiver uns com os outros, né? É isso. E o que a gente prega e faz só é uma extensão de quem nós somos de verdade. A igreja tem que recuperar essa ontologia verdadeira que está em Cristo, né? Aliás, a nossa série de pregação que nós começamos agora é a videira. Nós estamos ligados a Ele, não é nosso fruto, não é nossa ideia, é tudo parte dele. Sem Ele não tem vida, Ele é o começo de tudo, Ele é o meio de tudo, Ele é o fim de tudo. A igreja tem que voltar para Cristo, né? A igreja cristã tem que voltar para Cristo. E é interessante, porque eu estou percebendo o que está acontecendo. A gente, como igreja, né? A gente está ficando, minha humilde opinião aqui, a gente está ficando mais tecnológico, que todo Sim. mundo precisou se reconectar de outro jeito, precisou se redesenhar, precisou se reinventar. A gente está ficando, eu diria, a gente tá redesenhando a mensagem, a forma de falar. A gente está redesenhando o jeito de se encontrar, porque eu penso que o pós isso tudo, eu acho que um tanto de reuniões que a gente fazia, a gente vai fazer de outro jeito. É bem possível que parcela das nossas reuniões de liderança, por exemplo, porque assim, entre nós, eu acho que você também pensa assim, é insubstituível a presença lá, estar junto, celebrar junto, poder abraçar, aquilo é insubstituível. Esse ambiente de ser igreja é insubstituível. Mas eu acho que tem uma série de coisas que a gente faz que, por exemplo, reuniões, às vezes de semana, durante a noite, de liderança que possivelmente vão ser feitas com o uso do que a gente está fazendo agora, vão ser substituídas. O uso da tecnologia para comunicar livros, textos, multimídia, assim, vai acontecer. E eu acho, cara, eu tenho a sensação que Deus está dando uma oportunidade incrível para a gente ser muito mais solidário. Eu tenho percebido um movimento forte de solidariedade nas igrejas. Aliás, eu estou muito perto disso, né? Estou vendo a rede se formar, estou ajudando nisso, né? De fato, tem sido muito especial. Mas eu queria falar um pouco de você. Você empinava a pipa, como eu, jogava bola na rua, né? Sim. Como é que você acha que a criançada, velho, que essa molecada que nós temos hoje, como é que você acha que eles saem desse tempo de confinamento? Que geração a gente vai ter no pós-pandemia? Você acha que mais próximas dos pais? Você acha que mais revoltados com as restrições? Menos próximos das pessoas reais? Ainda mais tecnológicos e distantes? O que você imagina? Puxa vida. O que eu imagino, eu não sei, mas eu espero, né? Eu espero que esse Big Brother da família, que não tem nem como colocar alguém no paredão, esse tem sido um papo recorrente. Ontem eu fiz uma reunião de homens. Só quem tem um grupo de homens na igreja, pelo Zoom, a gente fez uma reunião de homens. E nas minhas lives também tem sido isso: reconciliação, amor. Porque o evangelho começa na minha casa, né? E falei para os homens ontem, né? Nosso sacerdócio, a nossa paciência. Então eu espero que as famílias se reencontrem, que as famílias conversem, que os pais se reconciliem, que
o amor de Deus entre nos corações, e a gente veja mais gente procurando afeto, procurando contato, ao mesmo tempo que a gente vai abrir o campo da tecnologia, como você falou, numa cidade maluca que é São Paulo, que a gente não consegue reunir as pessoas, tá aí, ó. A gente vai ter uma grande chance. Ao mesmo tempo que vai chegar o domingo, eu não vou ver a hora de estar lá para abraçar o cara e estar É. junto com ele e fazermos a missão juntos, juntos a gente congregar. É uma baita oportunidade da gente repensar nossa humanidade, né? E a nossa irmandade de verdade. Eu espero. Eu acho que transformação é só o Espírito Santo e o Evangelho mesmo. Mas ele usa essas coisas. Me falaram assim: você acha que a pandemia pode mudar pessoas? Eu falei: acho que não. Quem muda é Deus. Quem Aham. muda é o Evangelho. Mas nesse momento de dor, é bem possível que Deus use isso para fazer. Aliás, eu compus uma canção que a gente vai lançar essa semana agora. Tá aí, estamos preparando para o lançamento, que se chama A Dor. Ó. E na dor nós descobrimos quem nós somos, né? Na dor Olha, nós somos todos iguais, né? Não tem como a gente achar que é melhor ou que é pior. E quando ela passa, a gente descobre se realmente ela foi boa ou se ela foi ruim, né? E entender que foi na dor que Jesus explicou pra gente como é que se vive, né? Então a gente espera que ajude a galera nessa pandemia aí. Semana que boa. vem a surpresa vai sair. E com teus filhos, com a garotada, como é que você está lidando? Como é que eles estão lidando? Como é que você está lidando com esse momento? Eles já estão começando a achar que você é idoso e Ó, meu pai é idoso, não pode sair de casa, estão cuidando de você, estão te colocando Eles já, restrições. eles já pensam isso faz tempo já, não é de agora. Faz tempo já. Eu tenho 54. Eu já estou no grupo de risco, sou hipertenso, né? Tomo meus remedinhos, mas aqui é meio tranquilo. O meu filho mais velho não parou o trabalho, não é essencial, mas ele trabalha com produção. E ele trabalha com produção, trabalha com o Dudu Borges e tem muita live de artista, então eles dirigem as lives, ele tá, se cuida, vai, luva, máscara, não é um ambiente com muita gente, mas ele não parou ainda. Então ele vai e volta, então ele não está tão estressado. Meus outros dois filhos têm aula pela internet na faculdade. E a gente sai aqui, pelo moro num bairro tranquilo, aqui em Ipiranga, dá para sair com o cachorro, dar uma volta, tem um cachorro igual o seu, um, Um Golden, um Golden, ele é muito melhor divertido, coisa então do a gente sai, mundo, né? mas é tudo de bom, meu. A gente sai com ele, anda um pouco, joga um joguinho, joga baralho, mas também tem as atividades deles, trabalhos da faculdade, eu tenho. Então, a gente trabalha e de vez em quando a gente está junto, né? Mas a gente está passando bem. A gente não é natural que acontece mesmo, mas a gente vai passando. Acho que é um belo aprendizado para a gente também. Sem dúvida nenhuma. Como a gente estava conversando, né, a gente está se reinventando, É. redesenhando as nossas relações, reaprendendo outras coisas. Eu estou enxergando outras coisas, né? Aliás, eu estou com tarefas que, enfim, eu nem percebia mais que tem na minha casa, né? Lavando a área, tirando o cocô do cachorro, limpando o xixi dele, cozinhando. Tem também uma redescoberta, né? E É. tem um outro lado, Zé, que eu queria te perguntar. É, como é que a fé está te ajudando nesses momentos de distanciamento? Puxa vida, essa é uma boa pergunta, né? A nossa fé ela se traduz no que nós. A nossa fé se traduz em quem nós somos, porque eu creio, eu quero ser a imagem dele, então o que eu creio transforma quem eu sou, e quem eu sou resulta no que eu faço, né? Mas eu colocaria no tempero aqui a esperança, Hum, porque acho que a resposta que a gente tem é a esperança. Qual é a esperança? hum, E eu tenho sempre dito isso lá na igreja. A nossa esperança é a alegria do reino que ele nos deu, a alegria comunitária que ele nos deu, a satisfação da missão que ele nos deu, o reino já aqui entre nós, na nossa comunhão, a alegria do fruto, porque o fruto do ventre é o próprio galardão do que a gente pode produzir para Deus, a esperança da eternidade, do reino que vem, do sinal. Puxa, tá dando uma travadinha novamente. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o Zé? Acho que o Zé caiu. Puxa vida.
Puxa vida, eu não. Essa é a primeira vez que isso acontece. A gente tá sendo, tá tendo essa travada aí, essas interrupções, mas nós estamos juntos aqui. Vamos seguir, vamos seguir. Já já o Zé entra novamente. É, o sinal dele tá travando. Não sei se é a região que ele tá. Peraí, deixa eu ver se ele entrou aqui. Entrou. Tá de volta, o Zé tá de volta aqui, gente. Vamos lá, que a gente segue. Se começar a travar, vocês me avisam. Dizem que. Eu tô achando. Voltou. Tá travando, eu tô achando que você é interessante. Você tá com o mesmo problema. Eu não sei se isso aconteceu outra vez com você, mas eu convidei o Ademar para ele estar com a gente, né? Aham. Numa live. O Ademar falou para mim que ele não tá conseguindo fazer live porque a cada 15 minutos trava de um jeito que não consegue voltar, fica caindo o tempo todo. É. Acho que para Aconteceu mim isso com também você outras vezes, não? acontece às vezes, acontece por causa do horário também, os horários mudam, né? Eu já troquei, eu tava com a Claro, depois de muita reclamação, agora eu tô com a Vivo, mas eu continuo morto, mas espero a ressurreição. A internet nessa época era terrível. Ai, ai. Mas como eu vinha E dizendo, da a falando fé, da ela fé, como tá, é que ela está te ajudando nisso? tá ajudando. Então, eu tô vendo a fé desembocar nas nossas atitudes, né? A gente tem dois amigos que partiram, um até não foi pelo Covid, que foi o Gesiel, irmão do Natinha, do Banda Rara. Hoje eu falei com ele também, mas tem um amigo que era da Igreja Batista, onde eu me converti, 38 anos, que partiu por Covid. Teve até uma celebração, o pastor Nelson aqui da Igreja Batista de Piranga. Eu pude participar um pouco pela internet, triste. Mas é no amor, né? A nossa esperança eu acho que está aqui, está nessa solidariedade, está nessa. Obviamente que Deus faz milagres, Deus livra, Deus cura, e a maior cura que tem é quando a gente estiver eternamente nas mãos dele. Eu acho que a comunidade expressa toda a nossa alegria, satisfação, plenitude do gozo do Senhor. Eu tenho encontrado isso nessa paixão. Acho que eu tenho amado mais a minha igreja. Eu Hum. tenho amado mais a igreja. Cada domingo que eu entro ali, eu agradeço a Deus. E as pessoas ligadas, mandando mensagem, a gente fala com pessoas o dia inteiro e vê a firmeza delas, vê como elas estão, às vezes titubeando, mas a gente ora juntos e a coisa vai. E na dor a gente descobre como Cristo está presente, né? Como isso é maravilhoso. É Então, fato. com toda essa pandemia, a fé tem me ajudado a me sentir parte do corpo de Cristo e feliz por isso no meio da dor. Vou te desafiar um pouco mais aqui. Vamos lá. Eu quero te pedir. Eu tô te pedindo aqui para você me trazer, me traz elementos da sua infância. É interessante que nós temos uma coincidência. Você se converteu aos 11 anos, como eu também. Uhum. Da sua infância, da sua conversão, você sempre foi um cara inquieto, você sempre foi um cara contestador. E assim, traz essas coisas e faz um grande mix é, dessas coisas que ajudaram a construir o Zé e ao Zé ser o cara que é sem surtar. Por que eu estou te É. falando isso? Porque o que eu quero te perguntar é como é que não se enlouquece na pandemia, levando em consideração esses momentos de casulos, de transformações pelos quais a gente passa ao longo do tempo. Acho que a vida da gente é uma grande escola, né? A gente se forma quando já está acabando, é uma pena, né? A gente podia aprender mais rápido, né? Me converti aos 11 anos, minha mãe foi milagrosamente curada, uma irmã orou por ela, uma vizinha orou por ela. Ela tinha um problema na glândula tireoide, mas em 1977, hoje acho que não sei quantas mil cirurgias se faz por dia de tireoide. Em 77, ela teve um choque anafilático. No fim, quando ela saiu do hospital, ela falou: Eu vou para aquela igreja, e foi uma igreja batista, a primeira igreja batista de Piranga, do nosso lado, era pequena, fomos juntos. Então eu cresci praticamente na igreja, acampamento Palavra da Vida, acampamento de jovens da Jubesp, e eu sempre fui um cara assim que queria estar na frente, então eu sempre fui líder de adolescente, líder de jovens, a gente monta a banda, começa a cantar, canta no coral. É, uma memória que eu tenho, aos 16 para os 17 anos, você começa a fazer vestibular para entrar na faculdade, eu queria ser engenheiro, eu entrei, fiz engenharia civil lá no Mackenzie, trabalhei pouco tempo com isso, depois veio a vocação, mas eu peguei aquela fase do fim da ditadura militar, sabe? Quando
parece que para mim, eu entrei na faculdade, 18 anos, 1985, então, de 8 para 19, eu entro na faculdade, eu estou tocando na igreja, eu sou líder de jovens, eu conheço a minha esposa num acampamento um mês antes e eu me apaixono por ela, então a gente acabou casando, o país estava num momento de abertura, parecia assim, a gente vai ser uma nova, tudo era novo. É, enganaram a gente um pouco em alguns aspectos, mas tudo bem. Enganaram um pouco, mas a juventude teve isso, sabe? Me formei, aí depois da minha formatura eu comecei a sentir a vocação. Foi no momento em que eu saio da Igreja Batista e vou para Renascer, porque o movimento da música também está explodindo e o Resgate já fazia evangelismos lá. Aí descobrimos que tinha a banda Rara, que tinha. O Ademar é mais antigo, já fazia o CPP, né? Eu Sim. cheguei aí lá no CPP, assistir reuniões, mas as bandas começaram, aí tinha Fruto Sagrado, tinha a banda Rara do Natinha, tinha Atos 2, o Cats. Então, aquele momento efervescente, juvenil, aquele momento simples, puro, sabe, genuíno, foi uma coisa Uhum. muito bonita para nós. Depois a gente vê a vocação surgindo, o pastorado, então eu vou deixando a engenharia, começo a me envolver com o ministério. A igreja também passou por um momento mágico e bonito, até nas comunicações, e depois o leme vai virando para o neopentecostalismo um pouco do comércio, das coisas sagradas, e a insatisfação foi crescendo, mas nós passamos por todo aquele terremoto das situações que a igreja passou, não cabe aqui falar. Depois teve a queda do teto da igreja. Teve muita terapia, teve remédio, muita paroxetina, Rivotril, muita conversa, sabe? E foi nessa época que eu e o Vagnão nos aproximamos mais. Nós já tínhamos feito uma boa amizade lá, e nessa dor a gente se aproximou mais e nós estávamos orando para que Deus dissesse a hora que a gente deveria andar. Procuramos ser leais até a volta do casal, depois a gente se desliga e a igreja vai numa turbulência, porque ela foi. Eu sempre digo assim: a gente não sabia que igreja nós iríamos ser, nós sabíamos que igreja nós não queríamos ser, que tipo de comunidade nós não queríamos ser, que tipo de visão teológica nós não queríamos reproduzir. E aí foi uma reconstrução toda, um momento de começar do zero, de ir para baixo e de pedir a Deus graça, misericórdia, compreender mais a missão, voltar para os princípios da juventude. E acho que a contestação surgiu nessa fase. Essa coisa mais de ser um pouco mais contestador, um pouco mais duro, porque a amargura também faz isso, as feridas fazem isso. Às vezes a gente se excede e as nossas feridas acabam machucando os outros, né? A gente tem que pedir perdão, voltar um pouco. O pêndulo balança, balança, encontra o ponto do equilíbrio. E estamos há 10 anos aí com a Casa da Rocha. A banda andou, fez o seu ministério, a gente continua tocando. Tem uma galera que curte. A gente ainda tem algumas coisas que a gente quer falar, tem novas coisas que a gente quer dizer. E redescobrindo o amor, a paixão ao ministério, que por um tempo a gente quase desacreditou da igreja, quase desacreditou da fé, mas encontrou nos amigos, né? Eu encontro Deus em você, né? Deus não está num lugar, Deus habita entre nós e habita em nós, né? Então as relações, as conexões, as novas amizades foram refrigerando a gente, foram dando segurança, e a gente está feliz de seguir a lida, já sem nenhum outro tipo de expectativa, a não ser cumprir a missão no reino e viver a vida de amigos, que é a vida do reino, né? Você tocou em aspectos importantes aí da sua vida, Zé. Você tem uma marca muito forte, que é a liderança. Você sempre foi líder por onde você passou. Líder de Juventude Batista, líder da banda, líder na Renascer, líder na Casa da Rocha. Você tem essa marca, isso é muito teu. Você sempre esteve liderando projetos, né? Isso é uma marca muito clara que a gente vê. E nesse período todo, né, você teve amizades, você teve a fé, você teve em vínculos testados o tempo todo, né, em virtude de tudo que aconteceu e dessa história que você conta. Agora, quanto do episódio Renascer, enfim, que era o lugar onde você pastoreava a igreja sede naquele pior momento, quando caiu o teto, quando aconteceu tudo aquilo, né? Quanto desse episódio fez o Zé Bruno ser o que é e fazer as escolhas que fez?
A gente acho que se redescobre nos momentos de crise, né? A gente acaba se descobrindo as coisas boas e as coisas ruins, né? Eu Uhum. descobri as duas, né? No começo eu descobri mais as ruins, as revoltas, né? As guerras internas. Mas também a gente é grato, eu sou muito grato. Acho que nós tivemos experiências muito boas, muito genuínas, né? Já teve momentos mais amargos, mas hoje eu olho para trás com gratidão a Deus. Uhum. Algumas pessoas me perguntam assim: você faria igual, faria diferente? Eu falo, cara, é uma crueldade eu me submeter a uma análise dessa, sendo que hoje eu já vi a história. Naquela época eu não via a história. Eu segui meu coração. E acho que eu tenho que sempre seguir meu coração. Uhum. Mas no meio disso tudo, eu aprendi a ouvir, aprendi o valor dos amigos e aprendi também a ser sereno. A gente tem que respirar fundo. Na pressão, a gente faz muita besteira, né? Então teve uma época que não tinha o que fazer. Eu tinha que viver um dia após o outro. Não tinha o que fazer. Não ia se resolver assim. Não era um passe de mágicas. Infelizmente, eu descobri que não tinha, ainda que a gente possa crer em qualquer símbolo, e eu respeito a espiritualidade de todos, mas não tinha uma oração forte que resolvesse naquela hora, nem um óleo de unção que ia quebrar de uma vez, e no dia seguinte eu ia acordar, eu, a Alice, e mais o Chapeleiro Maluco e o Coelho no País das Maravilhas. Não ia acontecer isso. Não ia acontecer. Eu ia ter que enfrentar. E o que que você acha, Zé? E é por isso que eu estava voltando aqui a pergunta, né? O que que você acha? Porque eu estou fazendo um paralelo. Você viveu todo um processo. É um processo de vida que todos nós vivemos. Você tem a tua história, eu tenho a minha, e cada uma das pessoas que está ouvindo a gente também tem as histórias dela, as histórias delas. E a vida é um processo, né, É, de ganhos e perdas, avanços e recuos, enfim, e a gente vai dentro desse casulo, a gente vai sendo formado. Mas na tua história, e especificamente nessa história, que é muito semelhante, inclusive, ao processo da pandemia, né? Você estava dizendo, era viver um dia por vez. É assim, eu sabia que não ia se resolver amanhã, eu sabia que não tinha solução mágica, e é muito o sentimento que eu penso que a maioria esmagadora de nós está vivendo nesse momento. Como é que você não enlouqueceu nisso tudo? O que você acha que ele te livrou de pirar? eu acho que eu pirei um pouco. Acho que enlouqueci um pouco. Eu acho que quando o Paulo fala, se vocês me julgam que eu sou louco, então deixa eu ser louco um pouco. Eu Eu acho já que eu usei fui um pouco, várias. né? Tem algumas coisas que eu olho assim e eu falo, puxa, isso foi uma loucura. Mas eu fui, né? Eu não sei se eu fui são o tempo todo. Eu acho que teve momentos que eu me excedi, teve horas que eu fui mais amargo, mas era só aquilo que eu tinha, né? Eu acho que Deus ele permite também a gente enfrentar esses desertos para se descobrir, para fazer uma autotranscendência e olhar para si mesmo de fora de si e poder ter coragem de olhar no espelho. Eu aprendi a ter coragem de olhar para os meus defeitos, aprendi a ter coragem de olhar para a minha insuficiência. Aprendi a ter coragem de ter uma liderança não totalitária, de dizer para as pessoas, gente, tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei, de ser mais humano, e não ter problema com isso, de não construir a espiritualidade das pessoas e uma eclesiologia pendurada na mitologia que eu vou apresentar para elas, sabiam das minhas dores. Isso foi muito legal, porque também conheciam as minhas neuras, conheciam os meus remédios, e a gente viveu junto. Eu acho que todos nós vivemos a nossa caverna de adulão e ali a gente se descobre, sabe? Ali a gente sabe quem a gente é. E eu agradeço a Deus por isso, porque é uma besteira achar que vai ser tudo perfeito. Não precisa. Deus já é perfeito. Os caminhos aqui são caminhos decaídos mesmo, né? Eu vou só citar uma frase de uma música minha. A vida é uma lição e a gente tem que aprender. O mestre usa a vida e a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho que quer nos levar a viver o futuro? Uau! Será que a gente luta tanto contra as coisas e de repente é aquilo mesmo que Deus quer que eu passe? Vai ser importante para mim. Deus está usando tudo, né? E eu sou aluno. Vamos lá, vamos aprender, né? Boa, boa, boa. O papo tá ótimo, velho. Mas é o seguinte, voando o tempo. E eu não quero perder a oportunidade, lógico, de passar para o passo seguinte, que é o pinga-fogo. Eu não sei se Vamos lá. você já viu Eu vi. alguma live que eu fiz, Já vi. mas eu vou até abrir os comentários aqui. É o momento que a galera mais curte, que a galera gosta. Enfim,
mas é o paredão do bem. Entendeu? E você é craque no paredão. Você é bom pra Ai, caramba no Jesus. paredão. Que eu vejo a galera te colocando no paredão no seu Instagram, meu, e você vai pra cá, vai pra lá, não te aperta em uma. Então vamos ver como é que você se Vamos sai no lá. paredão do bem aqui dessa noite. Bora lá. Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Por quê? Porque foi a primeira que eu ouvi, é minha paixão. Gosto dos Stones também, mas igual eles não teve. Tropicália ou Mutantes? Ah, Mutantes. Os Mutantes faziam parte um pouco, mas não do movimento, mas não moravam juntos como morava o grupo da Tropicália, né? Mas eu sou fã dos Mutantes. Uma Na mais época difícil. da Rita, Pode na falar. época da Rita, mesmo depois que a Rita saiu, teve uma fase interessante, progressiva. E não sei se você já viu o documentário Loki, do Arnaldo Batista, que Vi. conta a história dos Mutantes. É Sensacional. 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 Eu gosto muito deles. Uma mais difícil. Ah, Axé ou sertanejo? sertanejo, vai, já que tem que escolher sertanejo. Eu não tenho nada acho lindo o Nordeste, a baianidade, a nordestinidade. Aliás, eu sou muito amigo do Vavá Rodrigues, ele tem um Pô, lance esse nordestino é gênio. Esse é gênio. nas composições. Eu não tenho isso. Mas minha mãe é mineira, meu avô cantava moda de viola, acho que eu estou mais perto do sertanejo. Amigos leais são? São um tesouro de Deus. É um presente de Deus para a gente viver, com quem a gente reparte a vida, ombro a ombro, carrega as cargas uns dos outros, chora com quem chora, se alegra com quem se alegra, um carrega o outro no colo e um vai no velório do outro chorar e é unha e carne, é isso aí. Amigo leal é presente de Deus. E Para se guardar resgatar. do lado esquerdo do peito. Boa, boa, boa. E resgatar. Resgatar é? Pô, eu acho que resgatar é você é você se colocar na dor do outro e não se conformar de que essa pessoa está nessa condição e não conseguir descansar. Ainda que você não seja capaz de convertê-la, mas estender a mão para quem está se afogando e ver a alegria de alguém tendo um novo nascimento ou uma nova vida, acho que não tem coisa mais feliz. Eu acho que é se anular um pouco, entrar no sapato do outro, esticar a mão e dizer: vem para cá, vem para a vida. Eu tô vendo aqui o pessoal se manifesta. Deixa eu ver. Como é que é? Deixa eu ver se tem algum aqui. Se tem... O pessoal já vai começar as provocações. Eu tô Ai, tentando meu Deus, localizar não. aqui. Deixa eu te falar. Lembrei do documentário. Ah, Cantar numa praça para 250 pessoas, te lembra? lembro o primeiro dia, né? Lembro o primeiro dia. Muito sonho juvenil. Eu gosto muito disso. Sabe que eu vi um post outro dia no Instagram, assim, de uns moleques jogando bola, e eu joguei muita bola na rua, e tava escrito assim: você se lembra qual foi o último dia que você jogou bola na rua com seus amigos? Eu falei, parei para pensar, não lembro, porque se você se lembrasse, como teria sido aquele jogo? Eu falei, putz, eu não teve um dia que foi o último. Um foi Verdade, trabalhar, outro na faculdade. Então, quando verdade, eu eu não vejo, me lembro. também não me lembro, mas foi um dia comum que eu não dei valor e era o último dia, né? Mas quando eu vejo a pracinha ali, eu passo sempre lá, porque é Zona Norte, ali no fim da Cruzeiro do Sul, paixão. Casa de Portugal, Bunkiô ou Sindicato dos Trabalhadores? Cara, o Bunkyo foi um momento muito mágico. Mágico no sentido de que aconteceu. Foi o Vagnão que falou: Zé, não cabe no hotel, arrumei um lugar, a gente foi lá, e foi um momento, e parece que ali Deus falou assim: vai que eu tô aqui. A Casa de Portugal não foi uma fase assim rápida, mas o sindicato foi onde nós começamos a aprender o que era ser igreja. Então eu elegeria talvez o sindicato na formatação, mas o Bunkyo está no nosso coração. Eu passo ali, eu agradeço a Deus. Hoje nós estamos na Rua da Independência. Eu digo que Deus nos levou primeiro para a liberdade e depois para a independência. Sensacional! Ó, vou pegar umas do pessoal aqui, vai. Vou pegar umas do pessoal, peraí. Cats Barné ou Banda Rara? Cara,
Eu acho que o Cats por estar mais perto da gente no rock and roll, né? Mas a banda rara era fora do nosso tempo, eles eram à frente do nosso tempo, né? A banda rara era tecnológica, mas eles eram mais soul, né? Mas eu pirava no som deles. O Cats era mais visceral, como a gente, assim, mais rock and roll. Ó, o Felipe Costa, a saia justa. Silas Malafaia ou Edir Macedo? Puxa, eu poderia me enforcar? Não, tô brincando, piada. Respeito o trabalho dos dois, mas eu não, nós temos jornadas e pensamentos teológicos distintos, né? Não sei se eu conseguiria. Como também eu andei muito tempo sozinho, quando nós nos desligamos, até o pessoal do outro lado do muro ver o que nós estávamos fazendo, se a gente podia se aproximar ou não. Então, às vezes, eu me acostumei a andar só, mas é uma saia justa que eu prefiro andar de tanga. Ó, o André Mateu te provocando, ó. Palmeiras tem Mundial, Felipe Costa também. É uma questão de história. 1951 é uma questão de história. Se for a corintiano, não vai entender porque não sabe ler. Se for São Paulino, até se pesquisar, consegue. Mas tem sim. Ou em frente. John Wesley ou Jonathan Edwards? Cara, sabe que eu sou um estudante de teologia recente, né? Eu comecei a estudar teologia com 48 anos. E às vezes eu vejo os pregadores, eu vou nos congressos, eu falo, cara, eu nunca vou conseguir ler tudo, não vai dar tempo, eu vou morrer antes de conseguir ler tudo isso daí, né? Mas acho que Jonathan Edwards, pelas frases, por toda a história, o príncipe dos pregadores, mas eu conheço tão pouco que minha opinião acho que não é muito consistente. Igreja brasileira versus igreja americana significa? Igreja brasileira versus igreja americana significa um campeonato que eu não queria disputar. Prefiro ir para a segunda divisão. A gente ainda tem aqui muita visão do triunfalismo, da maior, do que é, de cópias, né? Cópia de louvor, cópia de música, cópia de pregação, cópia de teologia, cópia de sistema eclesiológico. E a quem deu certo aqui, se o brasileiro vai pregar nos Estados Unidos, é porque ele conquistou, porque estão dando ouvidos, porque tudo que vem de lá é melhor do que o que está aqui. Esse é um campeonato, cara, que eu não tenho vontade de disputar. Prefiro ficar na várzea, lá na Cruzeiro do Sul, no CMTC Clube, domingo de manhã, jogando o desafio ao Galo. Agora que eu entendi que é porque de Casa da Rocha e não House of the Rocks. The House of the Rock. René Padilha ou Billy Graham? Puxa, como não respeitar um homem como Billy Graham? Como não respeitar a história e o legado? Mas eu acho que eu vou ficar com o René Padilha, porque a alma sul-americana é mais rasgada, né? Vocês não sabem do lixo ocidental, né? Não precisa medo, não precisa da timidez, né? Todo dia é dia de viver. Você não verá o meu lado ocidental, né? Mas agora eu sou cowboy, sou ouro, eu sou vocês, eu sou o mundo, eu sou Minas Gerais. Eu sou latino-americano e nunca me engano. Sensacional. Comércio sagrado se resume em? Infelizmente, acho que ele se resume na ideia que o Brasil tem do sistema religioso evangélico. Acho que ele se resume nisso, né? Hoje é complicado. Eu pego, às vezes, Uber, o cara fala, o que você faz? Eu sou pastor, eu gosto de bater papo, eu sou pastor, tal. Aí o cara, mas é evangélico? Aí a gente já vive um momento que a gente tem que explicar. Bom, me diga o que você pensa do que é ser evangélico. Eu quero explicar por causa disso, daquilo. Tudo bem, eu sou um cristão, tudo bem, é a leitura sociológica, midiática, é o rótulo que nos deram evangélico, mas eu sou de uma linha diferente. Pronto, tento explicar dessa forma, né? Achar uma bateria antiga e começar algo significa... Chamava-se Kenosis, o esvaziar-se. Era o nome da banda que nós montamos. Tinha uma bateria antiga no sótão da igreja e nós tiramos para fora. Ela não tinha os tripés, a gente nem sabia como é que funcionava. Nós pegamos ferro da construção, desentortamos para fazer tripé
E foi um tempo assim, nós aprendemos, eu comprei uma guitarra no jornal Primeira Mão, que nem era Segunda Mão, chamava Primeira Mão, Eu e a lembro, gente eu lembro. comprava, meu, era um negócio fabuloso. E montamos essa bandinha, a gente tocava as nossas músicas, fazia o nosso rock and rollzinho nos anos 80. Tio Felite, te lembra? É, o tio Filite, ele partiu. Era irmão do meu avô e meu pai cuidou dele em casa. Ele teve câncer e no estado terminal ele ficou conosco. Aliás, ficou no meu quarto e do Jorge, nós dormíamos na sala. E é o tio Felite e a tia Concheta. Eram dois que moravam a um quarteirão de casa. A casa deles cheirava manjericão. A casa tá lá, foi vendida, outras pessoas moram, ela tá do jeitinho que eles moravam. Eu entrava, meu pai sempre de sábado ia, vamos lá visitar o meu tio, e eu ia com meu pai. Eu entrava na casa da tia Concheta e ela estava fazendo molho, era massa todo dia. E ela plantava manjericão, aquele cheiro eu tenho uma memória afetiva. Eu planto manjericão aqui na minha casa e eu nunca esqueço da tia Concheta e o tio Felite. Sensacional. É igual o gosto da água, da moringa da casa da minha avó, cara. E Pois igual é. o pudim que a minha avó fazia na panelinha que só ela fazia. É impressionante como isso traz memórias afetivas incríveis pra gente. Sim, E sim. falando em memórias afetivas, se você pudesse voltar lá nos galpões do Martinelli, o que que você faria hoje lá naquele mesmo lugar em busca de um cão para adotar? Ah, é. A gente foi lá para adotar o cachorro e conheci o acervo do cinema brasileiro da Companhia Vera Cruz. Eu era pequeno, foi antes de eu me converter, devia ter uns 8, 9 anos, e tinha tudo, Júnior. Todas as roupas. Eu vi o caminhão Anastácio, que era o caminhão do Mazzaropi. Ah, Tava lá o caminhão. Câmeras, iluminação, mesas, cenários, sabe? Mas muita coisa, microfones, todo o mobiliário, todos os. Cara, eu ia fotografar tudo. Eu ia. Eu acho que eu ia convidar o meu amigo Rodrigo Cabral para fazer um documentário da Companhia Vera Cruz. Já é falecido o velho Martinelli, mas eu vi ele na televisão falando sobre isso. Eu não sei o que aconteceu com aquele acervo da Companhia Vera Cruz, mas eu ia ficar lá horas e horas. Eu ia querer ver tudo, eu ia querer perguntar, fazer perguntas dos filmes. E teve uma vez que o Resgate tocou dentro do pavilhão Vera Cruz, numa exposição, fizemos um show. E eu fiquei emocionado de entrar naquele lugar, porque quem viu filmes do Mazzaropi, quem via aqueles filmes da antiga produção brasileira, tudo era feito lá dentro. E eu acho isso assim tão nostálgico, né? Eu ia ficar, acho que eu ia dormir lá. mãe mineira ou pai italiano? Ah, os dois, né? Os dois. A coisa que eu mais gosto é a comida mineira e a comida italiana. Uma pasta ou um tutu de feijão. É uma mistura incrível. Blanche ou Blanc? É Blanche, é Blanche. Fala-se Blanche. A minha sogra também era mineira, mas ela achava bonito o nome, né? Blanche. E quando eu comecei a namorar com ela, eu falei, nossa, minha namorada tem um nome que ninguém tem, né? E é É bonito o nome bonito. dela. Serenidade na turbulência é? É, eu acho que é o único jeito de sair da tempestade, senão a gente afunda nela. Se a gente não parar de se debater e deixar um pouco a onda te levar, confiando que Deus está ali, é o único jeito. Se a gente brigar contra ela, a gente vai. Eu quase morri afogado na minha lua de mel na praia da Sununga, é uma praia bravíssima que tem em Ubatuba. Nós estávamos no Lázaro do lado, que é uma praia calma demais, Super tranquila. e caiu na besteira da gente entrar e tomar um banho na Sununga. A Blanche saiu, eu não conseguia sair. Cara, me deu um desespero. Falei, pô, agora que eu casei, vou morrer afogado na lua de mel, né? Ela falou assim, calma, e eu fiquei ali boiando, vinho até que uma marola me levou, a outra levou, eu pus o pé no chão e saí. Tem que ter calma. Caramba. E Depois fora do ar, eu te falo, depois fora do ar eu te digo quem foi que me ensinou a ter serenidade no meio do caos. Já imagina. E viver às margens plácidas, é? Ah, o Ipiranga é demais, cara. O ipiranguista não é tão famoso quanto a Moca dos italianos, né? Tem muito italiano aqui. Tem o nosso museu, tem as avenidas. Eu sou ipiranguista de coração, moro no Moinho Velho desde que nasci. Pastoreei fora quando voltei para cá. Minha esposa ama o bairro. É um pouco violento, a gente está próximo de
alguns lugares que dão problema, mas todo bairro em São Paulo é. Eu adoro o Sacomã, os nossos shoppingzinhos que tem aqui, tem o nosso metrô Sacomã, Alto de Ipiranga. Aqui ainda tem amigos meus aqui. A dona da quitanda é a mesma desde que eu sou pequenininho, ela já é uma idosa. Eu compro frango no lugar que meu pai comprava do pai do cara que hoje é o dono, né? Então eu Muito vou lá na bom. Márcia do Chico, eu comprava do pai dele, meu pai comprava do pai dele. O cara que conserta e aperta paletó, o Gumercindo, ele estudou no primário na classe do meu pai, e eu, quando passo lá, lembro dele. É esse bairro que você conhece as pessoas, sabe? Eu amo esse lugar aqui. E eu também, você sabe que você está falando, eu estou ouvindo, eu tenho um pedaço da minha vida afetiva também ligado ao Ipiranga. Eu É mesmo? trabalhei no Hospital Ipiranga, trabalhei Ah, na Clínica Infantil do Ipiranga, naquele outro hospital ali de frente, no Leão 13, quando era Leão 13, sim. agora mudou o nome. Outro dia eu fui matar saudade. Trabalhei ali no hospital, no Cambuci, do lado no Hospital Geral do Exército. Tá, tá. E outro dia eu fui matar saudade, cara. Falei, eu tava com o pessoal da minha equipe, tinham 3 pessoas comigo e tal. Eu falei, eu vou parar no lugar onde eu comia quando eu fazia parto, aqui no Hospital Ipiranga. Olha Cara, você não só. acredita, a Cantina do Mário. A Cantina do Mário tá Cantina super do Mário. cuidada, tá toda jeitosa, Sensacional. tá toda arrumadinha. O Ipiranga também tem para mim um espaço muito especial. Olha, Agora, eu nasci na Clínica Infantil de Ipiranga. não creio. Eu Olha nasci na isso, Clínica Infantil de Ipiranga, ali na olha Nazaré. isso. Levar uma vida sossegada e ainda assim ser ovelha negra é? É gostar de sombra e água fresca e sempre tem alguém que jogar um balde de água gelada. Esse mundo a gente não tem paz, né? Eu sou o Kung Fu Panda 2, é paz interior. Tem que conseguir aqui dentro, porque do lado de fora o bagulho é louco mesmo. Ombro deslocado é um mal de? Nossa, desde que eu namorava com a Blanche. Eu tenho um afrouxamento dos ligamentos e meu ombro esquerdo sempre saía do lugar. O começo é que era difícil, que eu não sabia colocar. Depois eu encontrei uma comunidade. Tem no Brasil um monte de gente, um monte de amigo meu que tira o ombro do lugar, aprendi a colocar. Aí começou a sair o direito. Há uns 5 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de um médico, me indicaram, um ortopedista especialista de ombro. O pai dele foi o primeiro a fazer ombro e cotovelo no Brasil nos anos 50, 60. Doutor Arnaldo, fui lá, operei o ombro esquerdo. Passou um ano, ele saiu do lugar, uma subluxação. Ele não luxou porque parou em cima do parafuso. Aí ele falou assim: olha, você teve uma reabsorção óssea, por isso está só os parafusos. Eu falei: o que eu faço agora, doutor? A gente pode agora tirar um pedaço do quadril e colocar de novo, fazer uma revisão da cirurgia. Eu falei assim: qual a chance de ser reabsorvido? Ele falou: não tem garantia. Eu falei: pô, então eu vou virar um ombro. Eu vou tirando um pedaço e colocando, daqui a pouco eu viro um ombro, né? No fim das contas, eu desisti. Hoje eu vivo tranquilinho, sei os movimentos que eu não posso fazer, e meu apelido na banda é Playmobil, porque desmonta tudo, tira o ombro do lugar, sai fora. É uma tristeza. Agora, deixa eu fazer uma correção aqui, Júnior, Fala, fala. que a minha esposa veio aqui me corrigir. A Blanche, ela é fã do do Spurgeon, ele que é o príncipe dos pregadores. O Jonathan, né, Edwards é o cara da missão, é o filósofo cristão. Então, eu como um aluno que sou um estudante de teologia, cometi essa gafe. Mas eu continuo escolhendo o Jonathan Edwards. Pronto. Perdoadíssimo, pô, perdoadíssimo. Oi, valeu a assessoria, hein, Blanche? Eu A vou te Blanche está aqui falar, na assessoria. sabe tudo. Ela falou: príncipe dos pegadores não é o Jonathan Edwards, é o Spurgeon. Ai, 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 deixa meu espurgo quietinho. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Em frente. McDonald's ou? Ó, Você gosta McDonald's do ou Burger King? King? Eu gosto muito do McDonald's, mas o Whopper Furioso é o meu preferido de todos. Ele é Burger King. Mas o McDonald's salva a gente. Eu já viajei para uns lugares que eu falo: meu, tem um McDonald's, para aqui que a gente se resolve aqui. Porto Alegre e Show em Minha Vida significam. Ah, nunca teve, né? Faço um apelo aqui aos irmãos gaúchos. Por favor. Ó, tem um violão aqui. Por favor. Deu pra ti. Baixo astral. Vou pra Porto Alegre. Tchau. Pô, nunca, Júnior, nunca uma igreja, nem um promoter, nem um congresso, em 31 anos de banda,
nunca tocamos em Porto Alegre. Você acredita? Não creio, velho. Nunca. Não Já creio. tocamos, Não já sabia. tocamos no entorno, nas cidades ali da Grande Porto Alegre, já tocamos em muitas. Já tocamos no interior do Rio Grande do Sul, mas a capital, pô, eu nunca toquei em Porto Alegre, não pode, tchê. Bah, tristeza. Arrancar casca de ferida, é? É mania. Quando acontece isso, vem a Blanche querendo tapar tudo, porque eu fico meu braço do marcado, porque eu sou um cara que fica balançando a perna, eu sou inquieto, né, e meio hiperativo. Então eu fico cutucando, fico arrancando a casquinha, fico. E ela quer me matar, né? Eu preciso de parar um Olha lá, tem pouco. uma É tipo difícil tomar aqui, ó. Tem uma difícil. difícil. Do Arlindo Ferreira Rodrigues. Teologia da prosperidade, defina. Uf. Puxa, eu não sei se dá para chamar de teologia hoje, né? Hoje eu não sei se eu chamaria de teologia. Ela é uma cosmovisão. Ela é uma lente que faz a pessoa olhar para o texto e interpretar o que ela já quer que se interprete. Então eu não sei se é uma teologia. Eu não consigo ver um Boa, fundamento, né? Ela é uma cosmovisão. boa. Gente, olha, as pessoas não se convertem por causa das igrejas. Uma vez me perguntaram assim, Zé, mas tem tanta loucura por aí no Evangelho, como é que as pessoas se convertem? Eu falei, do mesmo jeito que elas se convertem aqui na Casa da Rocha. Porque o Espírito Santo se revela e as pessoas conhecem Cristo. É Mas isso. isso não significa que eu vou colocar esse tipo de cosmovisão à frente das coisas, né? Hoje eu não pactuo mais com isso. Zé, a hora de gritar é? A hora de gritar é... Caramba, meu. Essa eu não sei, né? No meu caso, que eu tô ficando velho, quando a minha voz tá acabando no show, eu tenho que berrar para ver se eu alcanço as notas. E a hora de gritar é quando tá na metade da pra frente do show. Sábado da nossa live foi um festival de desafinação, porque não aguentava mais. Até falei pros caras, vamos baixar o tom das músicas que já não tá dando mais. Não agredir, é? Não agredir. É entender o limite, né? Todo mundo tem o seu espaço, né? O Brasil é de todos, a rua é de todos. Todas as opiniões fazem parte, mesmo aquelas que eu não gosto, né? Acho que não agredir é ser humano. Hum, hum. É ser humano. Boa, Eu acho que deixar-se agredir é ser cristão. boa. Deixar-se agredir é ser cristão. E não agredir é ser também cristão e humano. Porque, afinal de contas, quanto mais espiritual a gente é, mais humano a gente é, né? Então, Boa, boa, boa. Creio muito nisso. Eugene Peterson. uhum. Tomar remédio contra dores da alma é? Eu acho que para mim foi uma necessidade. Eu agradeço a Deus pelos médicos que eu encontrei, os amigos. E eu me lembro de um médico me dizendo isso. Ele falou assim: olha, o pâncreas, você toma remédio, É isso. fígado, É isso. estômago, né? Você é médico, né? É O isso. cérebro é um órgão, são enzimas, são aminoácidos, e às vezes faltam uns negócios, dá uns tilt lá, e você precisa repor e tem que colocar no lugar, né? Eu não tenho nenhuma gota de preconceito, não. Aliás, graças a Deus pela medicina, que o nosso corpo ele vai se degenerando, cada vez mais a gente precisa de alguma coisa, né? Então, nada como algumas gotas. O sonho com os anjos. Nada a ver, mas me veio uma lembrança. Nossa, você estava falando, me veio uma lembrança nada a ver, você acredita? Ah, Cara, a gente se encontrou num dia, talvez você nem saiba. Teve um dia que a gente se encontrou lá no 242 tá, do Baggio, do Santo sim. Baggio. A gente estava lá, a gente se cruzou. Naquele dia, cara, olha que nada a ver. Eu tô olhando para você, me veio essa memória, nem sei por quê. Naquele dia, eu fui lá fazer uma visita para eles. Eles estavam com um projeto com refugiados. Isso, E isso. ali, por causa deles, pintou uma ideia de apresentar um projeto de lei para criar a isenção enfim, para o reconhecimento dos diplomas dos refugiados. Depois acabou virando lei, depois, enfim. Que legal. Cara, assim, eu estava olhando para você aqui, vendo assim como a vida da gente como a gente se encontra em espaços, em situações das mais inusitadas e como, de certa forma, a gente está sempre
se encontrando em espaços de conspirações do reino, cara. Que bom, Incrível. Tô te ouvindo aqui que tava bom, pensando, voei. Mas que voltando à legal. Terra, voltando à Terra, vou fazer um micro paredão bíblico que eu comecei desde ontem com o Baruch. Ai, Jesus É um amado. micro, 3, 4. Tá, tá. É, personagem bíblico que você gostaria de ser por um dia. Barnabé. Queria entrar na pele dele e aprender o que é ser o filho da exortação. Personagem bíblico que você jamais gostaria de ser. Manassés. Meus filhos valem muito. Esse rei foi muito ruim. Não queria ser Manassés. Um evento, episódio bíblico que você gostaria de ter participado. Da segunda viagem missionária de Paulo. Esse texto é muito forte para mim. Quando ele briga com Barnabé, aliás, por causa de João Sim, Marcos, sim. né? Aliás, eu acho uma cena muito interessante porque ele passa por Listra e Derbe e conhece Timóteo, que era filho de pai grego com mãe judia. E ele não era circuncidado. E Paulo falou: nós vamos para a Ásia, e eu já passei por lá, acho que era legal você circuncidar. E o Timóteo era um menino de Deus, cara, porque era com pedra lascada, sem anestesia, e ficava sei lá quantos 15 dias para cicatrizar aquele negócio, e ele se circuncidou. Aí eles vão para a Ásia, o Espírito Santo fala: não, você não vai para a Ásia. Aí ele tenta ir para Bitínia, né, e o Espírito de Jesus fala: não. Aí de noite ele tem um sonho com um varão grego que fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu queria estar naquela cena quando Paulo levanta de manhã e fala: então, galera, Deus mudou os planos, vamos para a Grécia. E o Timóteo: só uma pergunta, eu me circuncidei por causa dos judeus, né? Agora a gente vai para a Grécia. Papo é esse? Não, mas essa é só uma piada, né? Mas Sim, tinha judeu claro. lá também. Claro. Mas essa cena eu acho ela tão humana. Os caras perderam as estribeiras, eles brigaram. A gente nunca mais ouve falar de Barnabé. E Deus também mostrou para Paulo que não era o plano dele. E no fim das contas ele vai para Filipos, e a igreja dos filipenses é o lugar da alegria dele. E a igreja que nasce lá nasce na paulada, ele vai preso, acontece um terremoto. E eu olho essa cena e falo: nossa, a vida é isso aqui. A gente acha que está com o meu filho mais novo, É o isso. Guilherme. Meu filho mais novo, ele queria jogar videogame comigo e com o Luca, mas ele era muito pequenininho. E o Luca é o mais velho. Então a gente ficava jogando nós dois: eu quero jogar, quero jogar. Aí tinha um joystick quebrado. Eu pegava o fio e colocava embaixo do console e ele achava que estava ligado. A Blanche falava: tadinho, ele não sabe, Blanche. E nós três jogávamos e ele ficava: tá difícil, né, pai? Tá difícil, Guilherme, tá difícil. A gente jogando, mas ele não estava jogando. Aí eu falo que a nossa vida é como o Guilherme. Nosso joystick está embaixo do console, não está plugado. A gente às vezes acha que está apertando os botões e tal, mas Deus está conduzindo a gente. É isso, boa figura. E uma cena, um episódio bíblico que você jamais gostaria de ter visto ou de ter participado. Acho que o dia que Davi foge de Nob e Saul passa por lá e mata todos os sacerdotes, porque Davi estava lá, eles tinham escondido Davi, né? Como o ódio do ser humano, no seu narcisismo, na sua loucura, no seu endemoniamento, né? Ele despreza a vida humana, e quem tinha socorrido um cara que era de Deus, né? Essa é uma cena triste de lembrar. Uma que eu fiz para todo mundo, tá? Até porque, você sabe, né? A gente está fazendo as lives, depois baixa para o YouTube. Aliás, vou até lembrar o canal para o pessoal, que muita gente pergunta: e aí, tá gravado? Como é que faz para ver? Depois vem a pergunta o tempo todo. Então, pessoal, é o seguinte: as lives elas ficam aqui disponível no perfil, e aí depois amanhã a gente baixa lá no YouTube, que é youtube.com/barra Carlos Bezerra JR oficial. E eu tô com projetos, eu tô trabalhando para transformar essas lives num podcast e também num projeto de livro, que vai ser Oh, que resultado das legal. reflexões todas da gente nesse período nesse período de pandemia. E por Que isso que eu vou te legal. fazer a próxima provocação. Pandemia é
Moxa, pode ser muita coisa, depende do ângulo que a gente enxerga, né? Sim. Mas talvez seja o lugar onde a gente vai encontrar com a nossa humanidade e converter o nosso coração no temor de Deus ao nosso próximo. Isso que é uma oportunidade, uma Boa, oportunidade. boa. Cruz, é? Putz, a cruz é o começo de tudo, né? A cruz é onde tudo começou, é onde tudo se sustenta e onde tudo vai acabar. A vida está na cruz. Ele estava lá, crucificado desde a fundação do mundo, ele estava no meio da história, levantado e atraindo a si a muitos, e ele está como o cordeiro que foi morto lá no trono no Apocalipse, esperando a gente voltar. É o lugar onde ele foi levantado e puxou tudo para ele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Por isso eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Amém. Levarei eu também minha E a cruz, cruz até por é uma por coroa uma trocar. coroa trocar. Boa, 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 Eu boa. amo a cruz. Microfone é? O microfone, cara, eu tenho uma uma vida de amor com o microfone. Não dá o microfone na mão do Zé que ele não solta nunca mais, cara. Eu devia ter nascido em vez de dedão polegar, devia ter já um microfone. Ou para cantar ou para pregar. O Papa Francisco. O que que ele Cara, eu significa? gosto O dele. que que ele significa no mundo atual? É, eu acho que ele é uma voz de, de retorno. O mundo católico é muito grande, né? Ele é uma voz contrária a uma certa ostentação do Vaticano. Ele é um franciscano, né? Eu assisti aquele filme Dois Papas, que é dirigido por um brasileiro, Maravilhoso. pelo Meirelles, né? Pedro Fernando Meirelles. Meirelles. Cara, eu vou te falar, eu não sei se assistiu o filme também. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, cara. Eu não sei o que baixou no Fernando Meirelles, foi alguma coisa de Maravilhoso. Deus mesmo, mas é uma leitura da humanidade papal e eu acho que ele trouxe de volta essa coisa de que eu sou normal. Desculpa, eu dei um tapa em você porque você pegou na minha mão, essa coisa da infalibilidade, do cuidado. Poxa vida, quando dizem assim, ah, Zé, mas você fala dos católicos, mas eles têm um monte de imagem, tem idolatria, tem Maria. Eu falei, nós também temos. Só que os nossos andam, falam, estão na televisão, usa chapéu, a gente leva dinheiro, e quando eles morrerem, Faz política. vai ter gente indo no túmulo fazer trabalho para receber unção. Porque a gente também endeusa, nós também temos os nossos ídolos, né? Ídolos não são só imagens, né? Então eu gosto muito dele. Ó, você falou de um filme. Fala uma série, Zé. Puxa, eu sou ruim de série, mas tem uma da minha época, que eu tenho os DVDs, chamava-se Anos Incríveis. Anos Incríveis é a história de um menino na adolescência. E as paixões, as neuras, as decepções de um adolescente que está se tornando jovem. E eu assistia na Rede Cultura. Depois eu encontrei na Saraiva e comprei. Agora, uma que mexeu comigo foi Chernobyl. Maravilhosa, também curti. Chernobyl é sensacional. Curti. Aliás, tem muito a ver com, enfim, dá para fazer paralelos com o momento que a gente está vivendo Mas pra nem me caramba. fala. Pra caramba. Muito, muito. Zé, uma difícil para um músico como você. Difícil. Uma música. Uma música. Como melhor, uma música que marcou sua vida. Eu vou falar a primeira música, foram muitas. Essa, eu era sócio, meu pai era sócio de um clube em São Bernardo chamado Clube Aranami. Era um clube de campo com piscina, era muito comum naquela época ser sócio de um clube. Eu devia ter uns 5 anos de idade, foi em 71 ou 72, eu nasci em 66. Foi a primeira vez que eu ouvi no alto-falante alguma coisa e eu falei, isso aqui é uma música. Era My Sweet Lord, do George Harrison. Do George Harrison. Olha Essa é isso. a primeira memória que eu tenho de uma música. Inclusive no nosso disco No Seu Quintal, na música, a música História, eu faço um solo de slide e a gente canta aquele Aleluia. A gente faz aquilo Maravilhoso. ali como é uma homenagem, né? Foi a primeira. Eu vou colocar a primeira, mas tem muitas. Mas essa tá aqui, sempre no coração. E das que você Mesmo com o Hare Krishna dele lá, não faz mal, eu respeito. Deixa ele falar. Das que você compôs, Zé. Claro que é difícil, tem, enfim,
Uma obra extensa. Mas das que você compôs, qual que é a sua predileta? Acho que Vou Me Lembrar é uma das prediletas, né? Por quê? Porque ela foi feita eu compus essa música exatamente no vértice da minha mudança. Virada. Foi na virada. Então, lembre-se de quem bebeu o fel amargo de uma taça, que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça, dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso, e dos mercenários que cobram para nos dar o que é de graça. Então essas coisas elas estavam no meu sistema nervoso, na minha alma, no meu choro, e eu estava num momento em que eu achava que eu não valia, não que eu acho que eu valha alguma coisa, eu acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar. Eu sei quem eu sou, não sou mais do que isso, eu sou o Zé. Mas naquela hora eu me achava um bosta, uma ameba, eu me achava um nada. E eu mesmo disse para mim, eu preciso me lembrar do que eu já vivi, que mesmo assim eu nada sou, mas que eu tenho uma obra, eu tenho um futuro, eu tenho uma missão. Ali acho que foi o meu. Era para ser o canto do cisne, mas eu acabei não morrendo. Então, eu gosto muito de Vou Me Lembrar. As duas finais, é. As duas para a gente arrematar e aí você dá uma palha para nós. O mundo que nós vivemos é. O mundo que nós vivemos é o caos. Isso aqui é o que Deus falou no Gênesis. Por causa do pecado, maldita é a terra por tua causa, né? Ela continua produzindo espinhos e abrolhos, né? Espinhos e ervas daninhas, e a gente está aqui gemendo. Ela está com a ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus, e nós também gememos pela nossa adoção de filhos. Então eu entendo que essa terra, e é nesse caos que Deus mandou a gente ficar, como luz no meio das trevas, como pombos no meio de lobos, né? E levando luz, interagindo, conversando, vivendo Cristo diante das pessoas, não porque eu acho que o céu vai ser aqui, como uma proposta triunfalista, mas que esse caos aqui é da onde a gente aprende a viver, conhece a graça, e é daqui que a gente vai tirar uns malucos para estar com a gente na eternidade, né? E ter seguidores virtuais? Ter seguidores virtuais é? Ai, cara, isso aí é uma tentação, né? É uma doença às vezes, né? É uma Parecido com o que doença. o Baruch falou. É uma doença. A gente quer ficar angariando, né? Gente, dá para comprar seguidores, né? Tem o marketing digital, no caso dos artistas, que você impulsiona os lançamentos, para o pessoal poder ver. Eu digo que não é rede mais rede social, é rede comercial, né? No meu Instagram não é uma rede social, eu posto, nem todo mundo vê, eu tenho que pagar para eles verem. É uma Com rede certeza. comercial, né? Rede social é quando você tem 10 amigos no Facebook, é uma rede social. Mas eu acho que isso aí é uma das sedes da nossa modernidade, né? A sede de pertencimento, de afeto, de se sentir alguma coisa, de ter valor, né? E de achar que isso me torna alguém melhor, né? É uma enfermidade. Isso é sensacional, velho. Nosso tempo voou, se foi. Seguinte, desafio final. Tanto eu sei, e aí vocês precisam saber o seguinte: não tem nada combinado e não tem mesmo. Não tem nada combinado. Zé, eu queria ser surpreendido e acho que a galera também ficaria muito feliz por ser surpreendida. Surpreende a gente aí no final dessa live. Surpreende a gente com algo especial. Ratatouille. É o Ratatouille. Surpreenda-me. Eu vou cantar uma canção dessa época que eu contei. Eu não sei se ela se encaixa tanto nesse momento como se encaixava naquela época. Ela foi lançada em 1983. Mas a semana passada eu tive uma comoção ao ouvi-la de novo. Mexeu com os meus sentimentos porque me transportou para um momento muito sonhador da vida. Mas se viver é sonhar, né? E a gente precisa ter a esperança diante de nós, eu vou cantá-la. E espero que quem não conhece, talvez não saiba o que ela significou, mas quero falar
de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino. Seu sorriso de menino tantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor e fruto. Coração de estudante tem que se cuidar da vida. Esqueça a letra. Há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho espalhados no caminho, verde planta e sentimento, folha, coração, juventude e fé. Salve, 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 grande Zé Bruno. Pô, surpreendeu mesmo, velho. Obrigado de coração, viu, mano? Obrigado de coração. Eu que agradeço. Você siga sendo essa bênção, essa inspiração para toda uma geração. Te admiro e acho, aliás, tenho uma convicção no meu coração que o seu trabalho tem sido farol para um tanto de, não apenas de cristãos, não apenas de jovens, mas de músicos e de gente que repensa a vida, repensa a caminhada de fé, se reinventa a cada dia. Obrigado, meu velho. Obrigado de coração. Eu que agradeço demais. Amigos são mesmo um tesouro para a gente. São portos seguros onde a gente se encosta. São receptores das nossas ideias e compartilham também as mesmas, e a gente se sente mais em paz. E olhando para a vida, eu sou muito grato. Às vezes a gente é um pouco atacado nas redes sociais. Mas você pregava aquilo, você fazia não sei o quê. Eu falo, eu fazia, agora eu não faço mais. Eu sempre digo na igreja, depois que passou toda a loucura, eu falo assim, irmãos, eu sou grato, porque Deus me deu uma chance de repensar tudo e começar de novo. E eu tenho uma oportunidade todo domingo de entrar por aquela porta, subir aqui e continuar falando do Evangelho. E eu tenho uma gratidão muito grande, cara, por ter gente que poderia ter colocado um X nas minhas costas e eu não ter amigos e eu ter que seguir a vida só. Mas eu agradeço pelos irmãos que disseram, relaxa, cara. Ele perdoou a gente de 30 talentos de prata, meu. Fica tranquilo que 10 denários aqui não é nada. É leve. Cai para dentro e vamos andar. E eu fico muito feliz quando eu sou convidado pelos amigos. Eu me sinto renovado. Obrigado pelo convite. Estou lisonjeado, ganhei o dia e espero que muita gente tenha curtido e sido abençoada aí. Foi sensacional. Beijo para você, beijo para a Blanche. Beijo. Aliás, a Paty está mandando um beijo aqui também. Um beijo na Patrícia e nas meninas. Beijo para todo mundo que está aqui com a todo gente. Mundo. Amanhã, para vocês mesmo também. horário,
9h30 da noite estamos aqui junto. Beijo, se cuida. Valeu, se cuida aí.